Eu quero saudar a todos os irmãos e amigos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu sinto um calor humano muito forte nessa manhã aqui nesse lugar. Eu acho que vem de vocês. Podem sentar-se, obrigado. Quero agradecer pelas orações e peço que os irmãos estejam sempre lembrando nas suas preces de mim e da minha família, porque nós certamente jamais esqueceremos de vocês, uma igreja tão amada e que temos vivido experiências e momentos tão especiais nesses últimos anos aqui em nossa história, e poder fazer parte dessa igreja, poder contribuir para o desenvolvimento espiritual de todos vocês, é uma satisfação muito grande e uma expressão de gratidão a Deus imensa por conhecer um povo tão maravilhoso como vocês são. Muito obrigado por todo o amor e, por favor, não esqueçam de nós nas vossas orações, ok? Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, nós temos o que tem sido explorado aqui essas últimas semanas, sobre essas virtudes espirituais que é da vontade de Deus que todo cristão desenvolva. É importante que, se você é um cristão, se você é um servo, uma serva de Deus, você procure ter a compreensão exata do que vem a ser o fruto do Espírito Santo. Como demonstrado semana passada, uma fruta única, como se tivesse 9 gominhos, e que todos reunidos fazem parte de algo que o Espírito Santo deseja diariamente frutificar em nossas vidas. Essas virtudes, elas não são isoladas, elas agem em conjunto. Essas virtudes não vêm somente de uma vontade nossa, mas vêm de uma obra do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. O fruto do Espírito Santo vem como resultado, a sua frutificação vem como resultado daquele que busca a santificação. Eu não consigo ver fruto do Espírito Santo sendo produzido na vida de um cristão se eu não vejo santificação. É importante que na busca por esse desenvolvimento, na busca por essa aproximação do Senhor, nós tenhamos a compreensão que sempre o Espírito Santo vai estar produzindo o seu fruto em nossa vida. Sempre vai estar produzindo o amor, sempre vai estar produzindo a paz, sempre vai estar produzindo a alegria. E hoje nós vamos ver que também o fruto do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, e nós vamos parar nessa manhã em amabilidade. Você já falou para alguém que você o ama nessa manhã? Você já falou para alguém que ama alguma pessoa nesse dia? Atos de amabilidade. Você pode fazer isso agora, se ainda não fez, não tem problema. A gente abre aqui um momentinho, não tem problema nenhum. Pode falar aí. Se você, marido, ainda não falou para sua esposa que a ama, é a grande chance de você se recuperar e ganhar seu domingo. Esposa igualmente, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãs. Porque o fruto do Espírito também é amabilidade. Eu sei que já foi mencionado por algumas vezes nesta celebração, muito do que nós vivemos, observamos e vimos nessa última semana em nosso país. É importante observar, e eu comentei com a minha esposa em casa, os acontecimentos que nós acompanhamos nesses últimos dias no país, de certa forma deu de bandeja material para pregadores terem que pregar o mês inteiro. Porque não tem como nós olharmos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para as circunstâncias que estamos vivendo, sem acreditar, sem pensar, onde é que Deus está aplicado nisso? Onde é que eu posso contemplar Deus no meio dessas coisas? E parece que Deus é tão bondoso que quando chega na sequência de falarmos do fruto do Espírito e chega no ponto amabilidade, ou em algumas traduções, como antigamente víamos, benignidade, parece que nessa semana em que nos aproximávamos de chegar a esse culto, a essa celebração para falar desse tema, tantas coisas aconteceram que tornaram essa temática tão oportuna para o dia de hoje. Voltemos no domingo passado, como foi mencionado pelo Marcos aqui. Enchentes que não atingiram somente São Paulo, mas uma boa parte das cidades metropolitanas que estão próximas dessa capital. E depois nós vamos ver todo o caos que essa chuva causou
na virada de domingo para segunda-feira. Vamos ouvir das mais diversas histórias. Mas também, na segunda-feira, nós vamos contemplar pessoas saindo de suas casas, perguntando como eu posso ajudar. Pessoas entregando feijão, arroz, entregando móveis, colchões, estantes, armários, para que pudessem ajudar pessoas que haviam perdido tudo nessa última enchente. O que foi isso? Expressão de amabilidade. Mas tudo bem, parece que até aí estava ótimo o cenário, porque mesmo sendo trágico para tantas vidas, o que a gente viu de mobilização do povo dessa cidade e de tantas outras cidades próximas de São Paulo, a gente dizia, puxa, que legal, é bom saber que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, tem pessoas que querem estender a mão, pessoas que querem ser gentis, pessoas que querem fazer o melhor para o seu próximo. E isso é magnífico, isso se tornou magnífico nesses últimos dias. Mas passa-se um pouquinho, passam 2, 3 dias, e nós somos impactados por uma outra notícia terrível. A barbárie de Suzano. 8 vidas, dentre elas a maioria jovens de entre 15 e 18 anos de idade, que perderam a sua vida de uma forma tão violenta, tão abrupta, tão lamentável. E nós podemos também tentar avaliar a questão da amabilidade por esse outro cenário também. Porque quando nós ouvimos as notícias, é bem certo que muitas vezes imprecisas, muitas vezes incorretas, mas quando nós temos acesso a algumas informações que nos chegam através dos meios de comunicação, que ouvimos falar de um jovem isolado, que se sentia incompreendido, que se sentia à margem, que procurava a Deep Web para que lá pudesse encontrar o que talvez ele não encontrou com vidas que estavam próximas dele. Nós também podemos falar de amabilidade, não da presença dela, mas quem sabe da ausência. A amabilidade é uma virtude que o Espírito Santo deseja produzir na vida dos cristãos. E presta bem atenção, igreja, é importante que nos momentos de caos, é importante que no meio dessas tragédias, nós acendamos uma luzinha vermelha e possamos nos perguntar, temos sido amáveis o bastante para as pessoas que estão ao nosso redor? Temos expressado, demonstrado amabilidade para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, para a esposa, para os meus irmãos, para os meus amigos, para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que estudam na mesma escola que eu? Tenho expressado amabilidade de tal maneira que esses meus atos possam fazer diferença na vida dessas pessoas? Porque o fruto do Espírito é a amabilidade também. O fruto do Espírito é a amabilidade. Eu quero lançar todos esses questionamentos diante de vocês aqui nessa manhã, porque eu penso que uma mensagem não tem que somente tocar o nosso coração, mas tem que atingir a nossa mente, tem que nos levar a produzir algum material, de tal maneira que Deus possa estar nisso, de uma forma que a gente possa contemplar o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira diferente. Possamos realmente permitir e querer que o Espírito de Deus produza o seu fruto em nossa vida, de tal maneira que amanhã, diante de pessoas que a sociedade possa achar esquisita, diante de pessoas que você mesmo possa achar que são problemáticas, você possa pensar diferente e dizer, eu preciso demonstrar amabilidade por essas pessoas. Porque se não demonstrar amabilidade por essas pessoas, elas podem amanhã adquirir uma arma, entrar em algum lugar, e como fez aquele outro jovem que transmitiu ao vivo uma matança, uma live pela internet, para que pessoas que possam parecer esquisitas para muitos, para nós a observemos e possamos tratá-las com amabilidade. Porque o fruto do Espírito é a amabilidade. Eu quero lançar todos esses questionamentos nas vossas mentes, de tal maneira que, ao olhar, contemplar vidas ao nosso redor,
ao avaliar o que nós temos chamado de tragédias, nós possamos nos questionar: temos amado as pessoas de tal maneira que temos, de certa forma, influenciado a vida delas para que tragédias como as que nós temos visto não aconteçam? Ou, se acontecerem, a nossa amabilidade esteja presente? Eu quero falar nessa manhã para vocês e discorrer um pouco sobre esse tema amabilidade. Meus argumentos são bem claros. O primeiro deles é falar sobre amabilidade superior, amabilidade de Deus, amabilidade divina. É bem certo que Deus não deixaria, não permitiria que a sua palavra estivesse escrita e chegasse para nós hoje, que o fruto do Espírito Santo de Deus, a amabilidade, se nós não conseguíssemos encontrar, se nós não conseguíssemos localizar a amabilidade de Deus na sua própria pessoa. Deus é amor, assim mencionou o apóstolo João. Mas Deus não somente emitiu discursos sobre amor. Deus sempre fez questão de demonstrar o seu amor pelas pessoas. Deus sempre fez questão, apesar de não ser um ser visível, apesar de não ser um ser que pudesse estar fisicamente próximo das pessoas, Deus sempre procurou demonstrar pela humanidade a sua amabilidade. Deus sempre procurou dar um passo. É por isso que nas Escrituras Sagradas diz que Deus nos amou primeiro. Deus demonstrou com ação o que é verdadeiramente amar, o que é verdadeiramente praticar a amabilidade. Pastor Isaltino Gomes Coelho, um pastor já falecido, saudoso pastor, pastoreou aqui em São Paulo por muito tempo e também lá na minha cidade, onde foi diretor de da faculdade de teologia. Certo artigo que ele havia escrito, ele dizia: amar é um verbo. E aí você diz: poxa, ele não descobriu a pólvora. Amar é um verbo. Mas ele estava dizendo o seguinte, ele acrescentava na sua explicação: e assim como todo verbo, isso indica ação. Amabilidade é o amor em ação. E quando nós temos que falar sobre amabilidade, nós temos que buscar o conceito mais supremo, mais nobre, mais superior. E não tem como falar sobre que o fruto do Espírito é amabilidade, sem falar da amabilidade de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas costumavam usar, quando se referiam à amabilidade de Deus, uma palavra que ela tinha muitas outras interpretações, muitos outros significados. A palavra no Antigo Testamento no hebraico que aparece é hesed, ou resed. Mas essa palavra poderia significar fidelidade, poderia significar misericórdia, lealdade, mas também um dos aspectos dessa palavra os israelitas usavam para falar sobre amabilidade de Deus. Todas as vezes que atos poderosos de Deus, que o sobrenatural de Deus acontecia na vida do povo, que eles podiam experimentar da provisão, do amor de Deus praticado, vivido, em ação, eles falavam sobre o hesed de Deus. Eles falavam sobre a amizade de Deus, eles falavam sobre a fidelidade de Deus, eles falavam que Deus demonstrou amabilidade por eles. A gente vai ver isso aí de uma forma muito conhecida, eu creio que pela maioria de vocês, e que fica muito fácil o entendimento, quando você abre a sua Bíblia, talvez no salmo mais conhecido de todas as Escrituras, o salmo de número 23, o salmo de Davi, aquele salmo tão conhecido que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no último versículo desse salmo, Davi diz: eu sei que a bondade, e preste bem atenção, essas duas palavras, eu sei que a bondade e a fidelidade, Salmos 23, 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que a bondade e a fidelidade, eu sei que o hesed de Deus, eu sei que a amabilidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, e aí eu voltarei à casa do Senhor para sempre. Esse era o reconhecimento do povo de Israel, esse era o reconhecimento de um servo de Deus, que percebia, que sentia, que era alvo da amabilidade de Deus. Deus tem sido amável conosco, Deus tem demonstrado o seu amor na prática, Deus tem dado a sua amabilidade para nós. Apesar de
israelitas desobedientes, apesar de um povo rebelde, Deus tem demonstrado que é amável com seu povo. Deus tem demonstrado o seu hesed. E era assim que o povo de Israel reconhecia Deus. Era assim que o povo de Israel tinha essa percepção de Deus toda vez que um ato poderoso do Senhor vinha sobre a vida daquela nação. É o hesed de Deus. A amabilidade de Deus está sobre nós. Não em discurso, não em palavras, mas em ação. Porque amar implica em agir. Deus era reconhecido no meio do seu povo, apesar de não ser tocado nem visto, por causa da sua amabilidade. Deus nos dá a maior lição hoje em dia, quando nós percebemos que parece que pessoas devem estar distantes de nós, não devemos nos misturar com outras pessoas. O Deus invisível se aproximou de pecadores e demonstrou a sua amabilidade no meio do seu povo. Eu gosto sempre de dizer que, mesmo forçando a linguística, que a amabilidade é como se fosse a habilidade para amar. E Deus tem essa habilidade de sobra e demonstrou isso por toda a história da humanidade. Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É assim que é a amabilidade de Deus. É na prática, em ação, em atos. Deus faz a amabilidade acontecer, independente das pessoas, independente de como elas são. Deus tem um compromisso em demonstrar essa amabilidade com todos nós. Há também nas Escrituras Sagradas, e eu colocaria nessa mesma linha, nesse mesmo nível da amabilidade de Deus, a amabilidade de Jesus Cristo. Aí talvez fique até um pouco mais fácil a nossa percepção e o nosso trabalho. Porque aí não estamos falando somente do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus encarnado, mas estamos falando de alguém agora que foi visível, que era visível, alguém que suas obras foram contempladas, suas mãos realizaram grandes obras que foram percebidas por muitos olhos. E nós não podemos deixar de falar que o fruto do Espírito é amabilidade, sem falar também da amabilidade de Jesus. Aqui nós chegamos numa definição mais pessoal sobre a amabilidade. Quando contemplamos a vida de Jesus, quando avaliamos o seu ministério na terra, nós nos aproximamos de uma definição do tipo: a amabilidade de Jesus era algo semelhante a um ser que era atencioso com os outros, acima de si mesmo. Parece que Jesus nos ensina uma grande lição de amabilidade para a humanidade. Ele diz: eu preciso dar atenção mais ao meu próximo do que dou atenção a mim. Parece que Jesus estava sempre achando que o outro, o próximo, o enfermo, o endemoniado, o religioso, mesmo que rebelde, precisava de muita atenção, de mais atenção do que ele poderia dar a si mesmo. E a gente vai ver os atos generosos, os atos de gentileza de Jesus sendo demonstrados como quem diz: você é importante, você também é importante. O fariseu era importante. Jesus dava atenção para o religioso, Jesus dava atenção para o endemoniado, Jesus dava atenção para o enfermo, Jesus dava atenção para o leproso. Como quem diz: a minha amabilidade está em demonstrar a gentileza e ser atencioso com essas pessoas que muitos dizem: esse aí não merece atenção, ou então esse aí não vale dar atenção, ou então esse aí é perigoso dar atenção. Jesus nos ensina que ajudar as pessoas, preste bem atenção nisso, porque é o ensinamento prático de Jesus sobre a amabilidade. Jesus ensina que ajudar as pessoas, encorajá-las, procurar satisfazer uma necessidade delas, a semelhança das famílias atingidas pelas chuvas de domingo. Nós podemos demonstrar amabilidade. Ser atencioso com as pessoas, mesmo quando parece inconveniente para si mesmo, ou mesmo quando isso vai lhe custar algo. Jesus estava disposto a pagar o preço, porque ele queria demonstrar amabilidade. Jesus foi a amabilidade encarnada no meio dos homens. Onde ele estava, se alguém se aproximava, essa pessoa ia ter a sua atenção. Irmãos, se você perceber sobre esses atos de amabilidade de Jesus,
tem algo interessante que a gente consegue perceber juntos. Você já percebeu, se você é um estudioso dos evangelhos, ou se acompanha bastante nos detalhes a história de Cristo, você já percebeu que uma boa parte das coisas que Jesus fez, ou dos grandes ensinamentos dele, vieram como resultado de alguém que o interrompeu? Você conseguiu já perceber isso nos evangelhos? Grandes lições que Jesus deixou para nós, grandes ensinamentos ou grandes atos, aconteceram não porque, em tese, estariam na agenda de Jesus. Hoje vai acontecer, vou fazer isso. Tudo bem. Só que quando você vê a vida de Jesus nos evangelhos, você vai contemplar o seguinte: Jesus está indo para a casa de Jairo porque foi chamado por Jairo, porque a sua filha estava prestes a morrer. No meio do caminho, o que acontece? Uma mulher hemorrágica toca na sua veste. O poder sai de Jesus através da sua veste e cura aquela mulher. Ele podia ter seguido o seu caminho, ele tinha algo importante naquele dia na sua agenda, que era curar a filha de Jairo. Mas o que acontece? Quem me tocou? Eu senti que saiu o poder de mim de uma forma diferente. Quem foi que me tocou? E os discípulos: Senhor, lembra que você tem que curar a filha de Jairo? Vamos lá, você estava a caminho, Senhor, vamos lá, vamos. Não, eu senti que alguém me tocou. Eu senti que uma fé extraordinária tocou nas minhas vestes. Quem foi essa pessoa? A mulher hemorrágica, meio intimidada, chega e diz: sou eu, Senhor. Ele pega e para conversar com aquela mulher e diz: mulher, a tua fé te curou. Mas era para curar a filha de Jairo. Senhor, tu está a caminho. Não. A lição de fé dessa mulher é algo muito importante e marcante para o meu ministério na terra. Jesus é interrompido no caminho, na execução, prestes a executar algo grandioso. Mas uma mulher hemorrágica é importante para que Jesus pudesse demonstrar a sua amabilidade por ela. Quantas pessoas não têm procurado tocar em você? Quantas pessoas não têm procurado chamar a sua atenção? Quantas pessoas não têm buscado a sua ajuda? Mas talvez a sua agenda não tenha deixado você parar para cuidar delas. Quantas pessoas, eu quero conjecturar aqui, não estou afirmando, mas quantas pessoas será que aquele garoto de Suzano não procurou? Mas talvez não tenha encontrado a amabilidade de ninguém. É uma conjectura, mas é algo que nós precisamos pensar a respeito. Porque pode ter uma pessoa muito perto de você na sua família, pode ter uma pessoa muito perto de você no seu trabalho, pode ter uma pessoa muito perto de você na sua faculdade ou na sua escola, que esteja querendo tocar em você, mas você está muito ocupado com a agenda dessa vida. Você está muito achando que pode ser inconveniente parar para ouvi-las. E você não consegue demonstrar amabilidade por essas pessoas. Jesus é parado no caminho da casa de Jairo para curar a filha dele. Jesus é interrompido, ou então inicia uma conversa, apesar de todo o cansaço e do sol escaldante, da sede, quando ele procurou um poço em Sicar para tomar água, mas lá ele encontra uma outra mulher, carecendo da graça de Deus, carecendo de uma transformação plena na sua vida, mas ele está cansado. Por isso que eu digo que Jesus é a amabilidade encarnada. Ele está cansado, ele está com sede, ele está embaixo de um sol escaldante. Mas ele diz: eu preciso mudar a vida dessa mulher. Eu preciso levar uma palavra de transformação para ela. Eu preciso falar sobre quem é que é o verdadeiro adorador. Eu preciso falar sobre valores morais para essa mulher. Eu preciso dizer que há uma possibilidade para mudança na vida dela. E que eu posso mudar. Mas ele estava cansado, assim como nós sempre estamos. Ele estava com sede, assim como você deve estar agora. Inclusive, vou pegar uma água. Se eu conseguir abrir o copo. Jesus estava diante de forças, diante do ambiente, calor, pressão humana, demanda do seu ministério, que era um ministério curto na terra. Mas Jesus para mudar e levar uma mensagem transformadora à vida de uma única pessoa.
Jesus demonstra amabilidade por ela. Jesus é parado no caminho da casa de Jairo, da mulher samaritana. Jesus é parado quando está saindo de Jericó para a sua entrada triunfal em Jerusalém, pouco antes da sua crucificação. Parece que toda a agenda de Jesus havia sido completa fora de Jerusalém. Agora ele diz, vou entrar em Jerusalém e o plano de Deus para a salvação da humanidade vai ser agora plenamente consumado. Mas no meio do caminho tem um cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem reza de mim, Senhor. E aquele que era amabilidade encarnada, para. Ele diz, opa. Agora um detalhe importante. Os discípulos o que fazem? Repreendem o cego. E dizem para ele, não incomoda o mestre. Ele está indo para Jerusalém. A agenda dele fora de Jerusalém acabou já. Ele agora vai cumprir os compromissos lá em Jerusalém, que a gente não está entendendo bem. Ele está falando em morte, em crucificação, ressurreição. A gente não está entendendo essas coisas. Mas olha só, não incomoda Jesus. E Jesus, opa, o que está vendo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Opa, tem alguém pedindo compaixão. Tem alguém precisando de amabilidade. Eu vou parar? Não, Senhor, não liga não. É mais um cego no caminho, na beira da estrada. Não, quem é? Chama esse cara aqui. E naquele dia, aquele homem tem um encontro especial com Jesus. Além de ter curado o seu corpo, curou a sua alma. A cegueira foi embora, a capa foi jogada, e aquele homem voltou para a sua terra, proclamando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava entre os homens. Agora você imagine, eu poderia citar outros exemplos de amabilidade aqui. Não sei se o tempo deixa. Mas só mais um. Só mais um, pastor Alípio. Jesus anda pela multidão, muita gente querendo tocá-lo, ouvi-lo, e aí chega um grupo de crianças. Mais uma vez, os discípulos, os seguidores de Jesus, os que estavam mais próximos do mestre, a igreja daquela época, o que diz? Não, criança não. Criança é depois, volta aqui na sessão matinê. Agora é só para gente grande. Isso aqui não é hora de vocês não, isso aqui é para você estar deitado. É para você estar na escola. Aí Jesus, o que está acontecendo aí? Senhor, umas crianças que estão aí, a criançada aí não tem o que fazer. Aí vem aqui atrapalhar serviço de gente grande. O que Jesus falou? Deixem vir a mim as crianças, porque é igual a elas que vai ser aqueles que vão adentrar no reino dos céus. Vocês precisam deixar, vocês estão impedindo, não as impeçam, elas precisam vir até mim sim. Porque se uma criança for conquistada para Jesus, se Jesus estiver no coração de uma criança, ela vai ter a vida inteira a serviço do mestre. Jesus tinha essa percepção. Deixem vir a mim, discípulos, vocês estão impedindo? Não. Pais, olhem para a barbárie de Suzano com outros olhos a partir de agora. Não impeçam suas crianças de ir até Jesus, mas pelo contrário, sejam facilitadores disso. Lembra que eu falei no início? Nós precisávamos levantar algumas questões para ver a história de uma forma diferente. Pais, vocês têm facilitado a ida dos seus filhos a Jesus ou tem se tornado uma barreira para isso? O testemunho de vocês tem sido uma ferramenta ou tem sido um obstáculo? Jesus disse, não impeçam, porque é só vindo a Jesus essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, é que vão ter menos barbáries nessa humanidade. Nós precisamos aprender com as tragédias da vida, irmãos. Igreja, presta atenção. Pais, fiquem alertas. Essas tragédias têm algo muito grande a nos ensinar. Trouxeram as crianças a Jesus quando elas tinham sido impedidas. O jovem que matou 8 pessoas essa semana, dentro do seu perfil dito pela imprensa, estava de isolamento social.
faltou a amabilidade de alguém. Faltou a amabilidade de alguém. Precisamos ser instrumentos de amabilidade da parte de Deus para a vida de outros. Jesus não se ofendia, Jesus não se ressentia, ele simplesmente tratava as pessoas com amabilidade. A agenda estava cheia, mas se alguém tocava nas suas vestes, ele dizia: essa pessoa precisa que eu demonstre atenção, que eu ofereça gentilezas, que eu entregue a minha amabilidade a eles. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo neurótico, porque pessoas não querem mais parar para olhar nos olhos de outras pessoas. Nós não temos tempo, nós temos tempo para olhar para os nossos celulares, horas e horas por dia. Você já viu aquele relatóriozinho que sai em alguns telefones? No final da semana, você usou o celular tantas horas por dia. Eu digo: meu pai, eu acho que eu não orei tudo isso. Nós estamos olhando mais para telas do que para olhos. Nós estamos olhando mais para equipamentos eletrônicos do que para o coração e para a alma de muitas pessoas. Nós precisamos oferecer amabilidade a elas. Eu aprendo com Jesus que para os outros, para pessoas como eu e você, parar e dar atenção a vidas, algumas estranhas, um cego, uma mulher com hemorragia, crianças. Parece que para muitos isso seria uma interrupção, uma intromissão. Eu creio que esse entendimento ainda perdura até hoje. Mas para Jesus era uma chance de demonstrar essa virtude espiritual chamada amabilidade. Como é que você tem tratado as pessoas que estão passando pela sua vida? Como é que você tem tratado a sua família? O que você tem oferecido aos seus filhos? O que vocês filhos têm oferecido aos seus pais? O que cristãos têm oferecido para pessoas que ainda não têm Jesus e estão carentes de um olhar, de uma gentileza, estão carentes de amabilidade? E aí nós chegamos no terceiro e último ponto dessa manhã. Depois de avaliar e contemplar a amabilidade suprema de Deus, depois de observar tantos exemplos da amabilidade de Jesus, a amabilidade encarnada, nós chegamos agora até mim e até você. Nós precisamos agora encerrar essa palavra falando sobre a amabilidade humana. Mas eu creio que falar sobre, se fosse discorrer sobre a amabilidade humana, eu estaria com um pensamento tendencioso, quem sabe teórico somente. Porque só você pode definir, mensurar o nível da sua amabilidade para com as outras pessoas. Só você pode fazer isso. Qualquer tentativa de algum outro seria julgamento. Mas você sabe muito bem definir o seu nível de amabilidade. Você tem amado muito pouco? Você tem sido muito atencioso ou totalmente aquele que ignora as pessoas? Você sabe muito bem mensurar isso na sua vida. Mas nessa manhã eu não quero caminhar por esse rumo. Eu quero, depois de falar da amabilidade de Deus e da amabilidade de Cristo, falar da amabilidade humana como um hábito que precisa ser desenvolvido. Esse talvez seja o ponto crucial dessa nossa reflexão dessa manhã. Já temos parâmetros, já temos modelos. A pessoa de Deus, o ministério de Cristo, as suas atitudes, a obra que o Espírito Santo diz nas Escrituras que quer desenvolver amor, alegria, paz, paciência e quer também desenvolver amabilidade na sua vida. Nós chegamos aqui num ponto crucial. E esse ponto crucial é nos perguntarmos: por que como cristãos temos falhado nessa virtude? A não ser que não tenhamos falha nenhuma. Mas se temos falha, nos cabe esse questionamento: por que temos falhado como cristãos em demonstrar essa virtude espiritual? Se é o Espírito de Deus que quer produzir, tem a capacidade para isso, habita no nosso coração, por que temos falhado na amabilidade? E é interessante notar que as Escrituras, através do apóstolo Paulo, vai desenvolver essas virtudes espirituais como um fruto, e todo fruto é gerado por uma árvore, toda árvore tem raízes, que quanto mais aprofundadas, mais cultivadas, melhor cuidadas,
mais frutos e de melhor qualidade serão produzidos. O que me leva a questionar: nosso solo espiritual está sendo bem cultivado? Estamos cheios de Deus? O Espírito Santo tem fluído em nossas vidas? Estamos cheios do Espírito Santo, como Paulo orientou a igreja de Éfeso? O solo do nosso coração tem recebido o adubo espiritual necessário para que demonstremos amabilidade, ou esses galhos dessa árvore estão desnutridos? Uma outra pergunta: ou será que não temos demonstrado amabilidade porque estamos muito ocupados? Não queremos ser interrompidos, não queremos ser parados, achamos muitas vezes que é intromissão de outros. Quem sabe é estranho demonstrar amabilidade por alguém que eu não conheço? Mas pense no mundo aí fora. Pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que recebe atos de amabilidade de um cristão. Pode evitar que ele pegue uma arma e entre numa escola. Pode entrar que ele pegue uma arma e entre numa mesquita ou num templo. Atos de amabilidade. Onde temos errado? E eu chego à seguinte conclusão depois dessas perguntas: parece que a amabilidade não é um hábito que está sendo desenvolvido e precisa. A amabilidade precisa ser praticada, assim como a árvore precisa de alguém que vá lá e cuide das suas raízes, que coloque um bom adubo, que regue com água, que acompanhe seu crescimento. Isso tudo são hábitos diários. Da mesma forma, a amabilidade precisa ser praticada, precisa ser cultivada, precisa ser vivida na vida dos cristãos. Não basta dizer que Deus é amor, se nós não demonstrarmos esse amor. Não basta dizer que Deus enviou o seu único filho por amor a nós, se nós não estamos nem aí para esse amor. Precisamos viver na prática. E para terminar, como seria a prática da amabilidade? Como tornar a amabilidade um hábito? Primeiramente pedir a Deus que nos permita, preste bem atenção nisso, porque se você aceitar esse desafio, sua vida pode mudar. Pedir a Deus que Ele permita com que você perceba ocasiões, oportunidades, em que você diz: aqui eu posso agir com amabilidade. Opa, tem uma pessoa que está precisando de atenção. Eu posso ser gentil com aquele grupo de pessoas. Eles são estranhos, mas eu vou lá e vou demonstrar a amabilidade de um cristão. O hábito da amabilidade vai ser desenvolvido assim. Quando você diz: Senhor, me faz perceber quais são as ocasiões, quais são as oportunidades que eu estou perdendo, mas eu não quero mais perder, para que eu possa demonstrar o fruto do Espírito. Quer seja numa viagem dentro do avião, quer seja no seu escritório, quer seja nas cadeiras da classe da sua faculdade ou da sua escola, quer seja após uma enchente, quer seja após uma barbárie. Senhor, onde estão as oportunidades? Abre meus olhos para que eu veja onde eu possa praticar amabilidade como um verdadeiro servo do Senhor, como uma verdadeira serva do Senhor. Você pode tornar a amabilidade um hábito também quando você começar a valorizar as pessoas ao seu redor. Nós somos tão bons em críticas, somos tão bons em apontar defeitos, somos tão bons em reunir grupos para falar o que de pior tem das pessoas. Por que agora não se aproximar das pessoas e elogiar suas virtudes? Você sabia que você faz um dia melhor de uma pessoa quando você dá um elogio a ela? Essa pessoa ganha o dia. É semelhante ao sorriso de uma criança quando acorda pela manhã. Você ganha o dia. Você diz: olha, pode acontecer tudo o que acontecer, eu vou sair daqui com essa imagem na cabeça. Valorize pessoas ao seu redor. Comece a agir como Jesus agiu. Pessoas estão tentando tocar com mãos emocionais na sua vida, e talvez não estejam conseguindo alcançar você. Permita ser tocado por essas pessoas e comece a valorizar a vida delas a partir de hoje. A amabilidade se torna um hábito
quando você começa a dar palavras de encorajamento às pessoas, como Jesus encorajou. Ou então, quem sabe, uma conversa em que dignifique alguém através de elogios, como falei, acompanhada de uma boa risada. Quem sabe terminando com um cafezinho na praça, mesmo que você não tenha reservado tempo para isso na sua agenda. Mesmo que você não tenha dito, hoje eu vou melhorar a vida de alguém com atos de amabilidade. Mesmo que isso não tenha sido programado, eu desafio você a partir de hoje a cultivar esses hábitos. Mesmo que pessoas passem lentamente na faixa de pedestre quando você está atrasado para chegar no trabalho, e você diz, eu avanço em cima delas com o carro, ou eu espero elas passar. Aí você vai lembrar de Jesus e vai fazer assim com a mão de dentro do seu carro, pode passar, eu estou atrasado, mas eu quero amar vocês. Que maravilha! Atos de amabilidade. Não saia atrasado de casa amanhã, viu? Senão Deus pode preparar isso para você, viu? Eu quero encerrar minhas palavras, irmãos. E a minha mensagem, antes dessa viagem, que passaremos um tempo longe, dizendo uma coisa. Quando comecei a me preparar para falar sobre amabilidade, parece que Deus me testou. Ele disse o seguinte, Alex, você vai aprender amabilidade essa semana na prática. Aí eu comecei a contemplar os jornais e ver as ações das pessoas depois das chuvas. Eu disse, puxa vida, a pregação veio de bandeja. Depois eu vi a barbárie de Suzano, e eu comecei a olhar para essa situação com olhos bem diferentes do que a imprensa, ou do que as pessoas falam sem ter muitos argumentos. Comecei a olhar para a vida, não só daqueles jovens, daquelas vidas jovens, daquele pessoal da escola que morreu, que faleceram, mas também daqueles que puxaram gatilho. Eu comecei a olhar para a vida de uma maneira diferente. E comecei a perceber que pessoas estão precisando de atos de amabilidade. E se isso está em escassez nesse mundo, a culpa também é minha. E aí, eu recebo uma ligação que é só para eu faço uma ligação que é só para uma pergunta, só para tirar uma dúvida. Num dia muito agitado dessa semana. Mas essa ligação dura 1h05. E eu olhava no relógio e dizia, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer. Meu pai já passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas a pessoa do outro lado da linha precisava de alguém para ouvi-la. Precisava de alguém para amá-la. Precisava de alguém para encorajá-la. E depois eu comecei a perceber, depois de meia hora de ligação, que aquela ligação não era por acaso. Jesus estava me ensinando sobre amabilidade. Ele estava dizendo, aquela pessoa que está do outro lado da linha, Alex, é muito importante para Deus. E você, como servo de Deus na face da terra, como filho de Deus, e que diz ser um seguidor de Cristo, precisa demonstrar amabilidade, porque se Jesus estivesse nessa ligação, ele faria assim. E aí eu me sentei na poltrona. Eu disse, agora vamos deixar rolar, Senhor, eu já entendi tudo. Minha agenda está frita agora para o resto do dia. Mas eu não perdi 1h05. Eu ganhei uma lição de amabilidade. Uma pessoa do outro lado da linha queria me ouvir. E desse outro lado da linha, Deus queria me usar. Mas se eu tivesse dito para aquela pessoa, estou muito ocupado, vou viajar, tem muito trabalho para fazer, você pode ligar semana que vem? Eu teria perdido uma grande oportunidade de aprender uma lição de amabilidade. Deus me ensinou na prática. Deus me ensinou através da chuva. Deus me ensinou através do acontecimento em Suzano. Deus me ensinou através de uma ligação telefônica. E aí a janela de casa quebra. Não fecha. E você sabe que São Paulo não é uma boa viajar sem deixar a janela bem fechada, né? E aí eu chamo um técnico porque eu não consegui resolver. O cara vem e diz, olha, é grave. Vai dar tanto. Não vai dar mais tanto não, vai custar tanto. E aí vai delongando a conversa. Ele me chama, olha, eu vou trocar essa peça aqui. Eu digo, meu pai do céu, eu só queria que trocasse a peça. E depois quando ele termina, ele diz, o que você faz? Eu disse, eu trabalho numa instituição social como diretor e sou pastor auxiliar de uma igreja em Vila Prudente. Aí disse,
Ah, isso é crente? Sou e tal. Porque olha, tem um irmão, não sei o que lá, porque mora não sei aonde e tudo mais. E o cara com a mala já, eu tentando acompanhar ele com o carrinho pro elevador. Mas o homem parava no meio do caminho, ele dava 2 passos e parava. E eu dizia, meu pai do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava para empurrar o carrinho deles, irmãos, vamos. Paz do Senhor, meu irmão. Mas esse homem parava, ele começava a puxar histórias. Eu comecei a perceber no olhar daquele homem que ele precisava de alguém para conversar naquele dia. Ele estava feliz porque, segundo ele fez um trabalho na casa de um servo de Deus. E ele disse, então, aí eu vou caprichar mesmo. Eu disse, olha, eu não sou digno disso, mas eu vou ficar muito grato pelo seu bom serviço. E depois eu percebi que ele queria conversar. Eu fico imaginando em quantas casas ele não iria entrar naquele dia, ele não teria oportunidade de conversa. Que horas ele iria voltar para casa para ver sua mulher e seus filhos? Talvez quando chegasse elas estariam dormindo. Aí eu disse, Senhor, já não bastou a ligação telefônica? Eu estou entendendo, meu pai, eu ainda não aprendi direito, por isso outra lição. E aí Deus, pela 2ª vez essa semana, ou quem sabe pela 3ª ou pela 4ª, envolvendo as circunstâncias, Ele disse, aquele que é cristão tem que aprender a desenvolver o hábito da amabilidade. Tem que se aprender a parar para ouvir as pessoas. Tem que aprender a parar e olhar nos olhos delas e tentar chegar até o coração do que elas realmente estão sentindo. Eu espero que, como resultado de tudo aquilo que o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer frutificar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, na igreja do Senhor, você perceba nessa manhã, tem vidas, e não poucas, muitas vidas que não podem ficar à mercê da sua agenda agitada, não podem ficar à mercê dos seus preconceitos, não podem ficar à mercê das suas ocupações. Vidas precisam ser amadas, vidas precisam de amabilidade, e Deus está chamando eu e você nessa manhã para viver dessa forma.